Esse vídeo vai prevenir você de passar por muitos perrengues aqui nos Estados Unidos. É um daqueles vídeos que a gente queria que a gente tivesse visto, alguém tivesse feito esse vídeo para mostrar pra gente antes da gente vir pra cá. Então, se liga nesse vídeo e assiste até o fim, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje estamos dando uma volta aqui em uma das regiões mais ricas aqui da cidade de Newton. O pessoal chama Newton, mas é Newton. E a gente resolveu aqui falar com vocês sobre isso de uma maneira mais agradável. Jonas aqui vai me ajudar. A gente vai falar para vocês coisas que vocês precisam fazer aqui nos Estados Unidos, certo? Coisas que a gente acha necessário, porque dentro disso vai ter coisas que faz parte da cultura americana, vai ter coisas que você, se você não souber disso, talvez você passe por alguns problemas. Então vamos começar com a primeira dica, a primeira coisa assim que eu vejo que aí no Brasil não existe. Se existe, pouquíssimas pessoas costumam fazer, que é em relação a dar tips. O que são tips, Jonatas? Fala pra aí pra galera. É a famosa gorjeta, né? Quando você vai num restaurante, você gostou do serviço e você dá algum valor, às vezes 15%, 10%, 5% daquilo que você consumiu, ou até um valor que você queira dar, simbólico. Isso é o tips aqui dos Estados Unidos. E amplificando mais como é essa cultura de dar tips. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal do restaurante, no caso o garçom, né, eles recebem um valor fixo no salário deles e é complementado com esses tips. Tanto o garçom quanto quem faz o delivery, né, com Sim. aquela pessoa que você faz você pede. Não, digamos que são pessoas que promovem um serviço para você. Isso, exatamente. Né? Cozinheiro, ele não recebe o tips, ele ganha um valor acima do pessoal, dos garçons. São geralmente pessoas que, tipo, você tá precisando de um trabalho ali, você vai para um restaurante, vai precisar de que a pessoa te sirva. Exato. Entendeu? Ou ela vai deixar alguma coisa na tua casa. Geralmente as pessoas aqui costumam dar tips. Para falar a verdade, isso faz parte da cultura. Assim, 99% dos americanos dão tips. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas, como já está incluso na cultura... E você está fazendo parte dessa cultura, exatamente, se faz necessário também englobar tudo isso. Porque já está incluso até na folha de pagamento das pessoas. Porque se você não der tip, as pessoas não vão responder o valor justo, digamos assim, para o trabalho delas. Até porque os garçons e os delivery drivers, eles não ganham muito bem. É complementado com o tip. O salário mínimo é o mais baixo que tem aqui. Assim, tem muitas pessoas que recebem abaixo do salário mínimo, porque complementa justamente com essas gorjetas chamadas tips. Ok? Então, tá aí para vocês ficarem sabendo, não passar... Olha, fala um negócio. Você chegar no restaurante, é muita falta de educação você chegar e não deixar pelo menos aí uns $5 de tip pra pessoa, beleza? A gente no início, eu vou falar pra vocês, a gente não vai mentir. No início a gente não era acostumado, a gente chegou aqui, dava pouco tip pras pessoas. Pelo menos a gente ainda dava, mas não é legal, sabe? Você vê ali você sendo bem tratado, principalmente quando você é muito bem tratado, você dá um valor justo aí pelo tratamento que as pessoas serviram pra você. Então vamos falar agora sobre a segunda dica em relação a você respeitar o espaço do americano. O que é que significa isso, Jonas? O americano tá caminhando, ou então tá fazendo a atividade dele e você não ficar meio que entrando ali no espaço, dá o devido espaço a ele. Isso daí é no geral, em qualquer lugar, né? Todas as pessoas querem aquela distância. Exatamente, porque você não tem que ficar que nem o brasileiro muito, né? Muito unido, aquela grande família das pessoas que se abraçam, que fica perto, conversa, chega, dá abraço, dá beijinho. Não, os americanos aqui, eles têm um espacinho deles lá. Eles não vão gostar que você fique muito perto assim, ó. Sabe? Em tudo, sabe? Em ônibus, em estações de metrô, trem, eles não estão lá no lugarzinho deles. Isso faz parte também, né? De tudo, da educação. Eles não gostam de incomodar ninguém, mas também não gostam de ser incomodados. Certinho? Então vamos para a terceira dica, que é em relação a você nunca furar uma fila de uma carreata de funeral. Essa daqui eu nunca vi ninguém falando sobre isso em nenhum outro lugar. Porque foi uma coisa que eu vivenciei aqui e estou falando para vocês agora nesse exato momento. Então o que é que significa isso? Aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu nunca vi no Brasil, em relação a carreata de funeral, é quando
uma pessoa falece, né? Uma pessoa morre, Alguém da família, alguém né? da família, e todo o pessoal da família e conhecidos, elas vão fazer uma carreata mesmo, vários carros, e Todo enfileirado e tal. geralmente é organizado pela polícia. A polícia vai estar lá, ou na frente, ou no início, ou lá no fim da carreata, ou então nos dois, entendeu? Como tudo aqui. Dependendo do tamanho, porque tem umas carreatas que são enormes, então vai ter policial em várias partes. E quando eu cheguei aqui, eu fui dirigir, né? Eu fui passar por dessas carreatas, fui entrar assim, à direita, a carreta estava passando na minha frente, eu tive que entrar na rua, justamente oposto. E aí eu vi que deu uma pequena brecha, né? Eu vi que estava muito estranho, muitos carros iguais, assim, carros com pisca-alerta ligado. E foi quando eu vi que deu uma brecha, eu fui e passei. E nesse momento, o policial que estava justamente perto, eu tive a sorte dessa carreata estar o policial já ali do lado. E aí ele deu um grito muito alto e disse assim, ó, funeral! Funeral! E aí, o que é que acontece? Eu nunca mais esqueci na minha vida desse Mas grito. aí, no caso, para você ter certeza do que estava acontecendo, você foi em casa e pesquisou, né? Porque logo de cara você não conseguiu entender o Não, que eu sabia que era o funeral porque eu tinha visto desde o início aqueles carros baú. Então tá aí uma dica para vocês não levarem bronca de policial. Pode ser até que você leve multa. Eu acho que isso aí faz parte da lei aqui de Massachusetts, certo? Então você não pode furar funeral. Acho que mais também por respeito aqui a justamente essa parte que eles fazem aqui nessa parte de Massachusetts, não sei em relação aos outros estados, ok? Quarta dica aqui para vocês em relação a você respeitar sempre a faixa de pedestres, certo? Aqui nos Estados Unidos, porque eu vejo que é uma coisa assim completamente diferente do Brasil, apesar do Brasil ter faixa de pedestres. Por que, Jonatas? Fala aí. Sim, o povo brasileiro, eles não tem um hábito muito grande de estar parando na fila, né? E o pessoal daqui é totalmente o contrário, eles respeitam a faixa de pedestre. Se alguém pisar na faixa de pedestre, o pessoal aqui já está parando para que aquela pessoa venha a passar. É uma cultura totalmente diferente, né? E por que tem que ter cuidado com isso? Além de você ter que respeitar isso porque as pessoas já estão acostumadas, as pessoas vão passar na faixa de pedestre, certo? Elas vão passar na faixa de pedestre sem ver. Exato, Não é isso? exato. Isso foi uma questão bem interessante. A gente já viu essa informação muito. é muito boa. Realmente, o pessoal aqui, quando vai na faixa de pedestre, ele acha que ele tá na sala da casa dele e ele não olha nem pro lado, de tanta confiança que ele tem. Eu brinco com o Renato e falo, olha, os kamikazes estão passando aí, vamos ter cuidado. Porque eles vêm e querem passar mesmo. Exatamente. E você tem que parar. Eu posso até exemplificar com uma coisa que aconteceu com meu amigo. Ele estava recém-chegado aqui nos Estados Unidos, ele foi fazer delivery drive, ele estava entregando pizza, se eu não me engano, e no dia estava chovendo muito. E ele atropelou, inclusive foi até uma brasileira, só que ele conseguiu desviar, mas ela se machucou, se eu não me engano, quebrou o braço, foi a perna. E o policial, quando foi falar com ele, ele reclamou com ele porque tinha acontecido aquilo e ele falou, eu não vi ela, mas aí o que é que ele falou? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma faixa de pedestre, você tem sempre que parar na faixa de pedestre, você não tem argumento, ou seja, faixa de pedestre é algo primordial, você tem que ter muito cuidado. Faz parte da lei, não pode de maneira alguma você vê assim uma pessoa passando, você não pode fazer nada que faça com que essa pessoa seja prejudicada, entendeu? Nada assim, bater, qualquer coisa, você tá muito lascado, digamos assim, você tá muito ferrado. Então você tem que ter muito cuidado com as faixas de pedestres aqui nos Estados Unidos e também com as sinalizações de trânsito em geral, né, João? Não só a faixa de pedestres, mas também todas as sinalizações, como muita gente já diz aqui em Massachusetts, certo? A gente tá falando aqui geralmente em Massachusetts porque os Estados Unidos é um país enorme, tem 50 estados, então a gente tá falando o que a gente conhece aqui de Massachusetts, porque tem muito policial por aqui, muito carro da polícia, eles vão aparecer aqui. Qualquer momento você tem que estar sempre preparado para um carro da polícia aparecer por aqui. Exato. Para complementar esse item, eu posso falar para vocês do stop, que aí no Brasil não funciona como um pare, não é? Aqui você tem que parar e passar 3 segundos com o carro
parado. Não é você dar aquele migué do brasileiro que dá uma paradinha e sai. É parado, o carro tem que estar parado e passar 3 Sim. segundos e você ir. E aqui em cruzamentos, às vezes tem stop para os 4 carros, com os 4 veículos. E quem chegou primeiro passa os 4 segundos e vai. É como se fosse um semáforo sem ter semáforo. Aí quem for chegando Sim, vai, exatamente. vai E indo. também rotatórias. Exato. Rotatórias, sempre que você estiver fora. Assim, acho que no Brasil também é do mesmo É do jeito, mesmo né? jeito. Você Rotatória tem que estar é sempre dando igual. preferência para outras, porque aqui eu percebi que as rotatórias aqui são mais complexas, entendeu? Tem muitas passagens aqui, muitos cruzamentos mais complexos. Mas eu acho que isso vai equivaler a qualquer grande metrópole como São Paulo. Então, eu tô falando aqui porque eu não conhecia lá onde a gente morava, cidadezinha pequena, não era exatamente como é aqui. Quinta dica aí para vocês ficarem ligadões aqui, que é em relação a ciclistas. Aqui tem muitos ciclistas, certo? Uhum. Muitos ciclistas aqui em Massachusetts, principalmente no verão, primavera e verão, vou ter muita gente andando de bicicleta e segue mesma linha aí dos pedestres. A gente tem que ter muito cuidado com os ciclistas, certo? Não é isso, Jonas? Exatamente. E uma coisa que acontece muito aqui é quando o ciclista ele tá andando na sua faixa da direita, o pessoal literalmente meio que para passar deles. O ciclista está do seu lado direito, eles não fazem que nem o Brasil. Ah, o ciclista está ali passando, eu só vou passar aqui. Não, eles diminuem drasticamente a velocidade, dá uma afastada, como se fosse um carro, um veículo, e passa Sim. bem distante dele. Faz verdadeiro um balão para passar da pessoa. Exatamente. É Então, totalmente diferente isso, porque a forma de dirigir Porque aqui aqui, é quando sério você vê mesmo, um entendeu? Se ciclista. você causar algum acidente com um pedestre ou ciclista, você vai ter um problema muito grande, vai ser muito prejudicado aí, principalmente na questão de seguro. Se você não tiver seguro aí para cobrir os custos, porque você é obrigado a cobrir todos os custos da pessoa quando você causa esse acidente.